Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Amor por Flor de Maio. Essa aqui é uma flor de maio que eu tenho há mais de 12 anos. 12 anos, vamos dizer, só comigo, tá? Porque eu ganhei ela de uma senhorinha. E ela tá me preocupando por causa dessa tonalidade avermelhada das folhas. Esse vermelho tá demorando muito para sair. As outras vezes não demorou tanto assim. Ela tá bem abatida, apesar de estar soltando folhas novas, mas o que ela tá me mostrando é que ela tá com algum probleminha e hoje eu vou descobrir isso junto com vocês. Então o vídeo vai ficar meio longo e infelizmente já fiz os cortes necessários, né? Aqui, ó. O que tá me preocupando são esses galhos aqui. Tá vendo que eles estão num verde diferente, com um vermelho misturado e um pouco enrugado? Olha o vermelho que eles estão. Esse aqui são galhos novos, mas junto tem galhos com essa tonalidade de folhas, com esse enrugado. Tudo isso me mostra que ela está com algum problema e com certeza um dos fatores de problema é por causa da idade dela. Se vocês observarem bem, ela tem troncos grossos, bem antigo, tá? Esses troncos aí podem ser que esteja com pouca seiva, né? Aqui nessa ponta já caiu algum galho, aqui também, olha, já tá caindo, olha só. Tá se destacando galhos com facilidade. Isso é sinal que ou o substrato tá muito pobre em nutriente, ou a planta é de idade mesmo, né? O vaso é alto, um vaso grande. Ela tá aqui há anos nesse vaso, tá? Eu não sei quando foi a última vez que eu troquei ela de vaso. Mistura de substrato, eu sempre mexi na parte superficial, tá? Vou estar virando aqui para ver que essa aqui é a parte superficial que eu sempre mexi. Eu vou cavar aqui o máximo possível desse substrato superficial. E assim que eu chegar no resultado, eu volto aqui mostrando para vocês. Olha só, o que tinha por baixo desse substrato que estava soltinho, né? Um substrato mais compactado, uma planta com poucas raízes. Olha só, as raízes estavam bem esfarelentas. Bom, para falar a verdade, essas raízes foram morrendo e se tornando farelo, né? E aí elas foram se acumulando aqui, olha só. Tá parecendo uma serragem misturada aqui nessa terra, nesse substrato velho, né? Olha só, tá compactado em alguns pontos e em outros pontos foram sufocando as raízes e acabou que o quê? A planta tem pouca raiz, né? Olha só como é que tá. Bem esfarelento, né? Isso tudo é raiz morta. Então, eu vou estar limpando isso aqui o máximo que eu puder para estar verificando bem como é que estão essas raízes e eu já volto mostrando para vocês o resultado. Voltamos com as nossas raízes lavadas. Olha só, gente, como que é pouca quantidade de raiz, né? Sobrou muita pouca raiz aqui. Apesar de ser uma planta forte, as raízes estão muito pequenininhas pro tamanho dessa planta. E assim, essas raízes pequenas é que estão sustentando tudo isso, né? Olha só, tem uma boa ramificação de raízes aqui. Tem raízes novas surgindo, elas estão bem fininhas, estão bem cabelinho mesmo, né? Olha, essa aqui é uma raiz antiga. Se vocês observarem essa raiz antiga, ela tem cabelinhos aqui também de raízes novas, né? Mas olha só, aqui tem um pontinho aqui que eu achei que seria um nematóide, aqui, ó. Mas não era, tá? Não era, mas eu coloquei um pouquinho de vermífugo na terra. E acabei descascando aqui também para observar como é que tava o caule por dentro, né? Aqui tá bem verdinho, tá passando bastante seiva. Já na parte esbranquiçada é pouca seiva. Cortei aqui desse lado também, olha. Que tá aqui, ó. Cortei aqui um pouquinho também para ver como é que tá essa seiva. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar canela nesses cortes que eu fiz para ajudar na cicatrização e vou estar enterrando ela até essa altura aqui, ó, nesse desenho de corte que ela tem naturalmente aqui. Eu vou enterrar ela até aqui. Por quê? Porque assim eu crio mais possibilidade dela enraizar. Ela pode soltar raiz nessa junção e nessa outra junção debaixo dessa aqui, ó. Então, a raiz, a parte de baixo que tem a raiz, essa parte aqui, ó, vai continuar. Eu não vou cortar. Por quê? Porque ela vai continuar mantendo a planta, entendeu? Ela vai continuar passando os nutrientes que a planta precisa. O que eu vou criar é mais oportunidade de soltar raízes,
que provavelmente vai ser nessas junções aqui, tanto na do meio como essa superior. Então, vamos estar trabalhando num novo substrato para ela e adubando. Aqui, olha, voltamos. Eu vou cortar mais um pedacinho aqui para vocês verem que a parte de cima tá bem verdinha, bem verdinha mesmo. Então, não tenho por que achar que ela não tá passando seiva. Ela tá passando sim. O que tá faltando é mais condições de soltar raízes. E é isso que a gente vai criar. Passei canela nos cortes que eu fiz, tá? Eu tirei só uma casquinha, gente, eu não fiz um corte profundo. Fiz novos buracos no vaso, porque achei que tava pouco. Fiz bastante buracos e aumentei os que tinham, para não ficar tão úmido no fundo. Vou colocar aqui a argila expandida, vou fazer uma camada. Eu não quero uma camada muito alta, não, acho que eu vou tirar um pouquinho aqui. Deixar uma camada fininha vai ser melhor, vai dar mais ar e para as raízes, né, já que são raízes finas. Então, vamos formar aqui uma camada fininha, espalhar bem, assim tá ótimo. E agora, o que a gente vai fazer? Vai usar um pouco do substrato que já estava no vaso. Por que eu vou usar esse substrato aqui? O do fundo eu não vou usar, tá? Porque tá molhado, tá muito velho e tal. Agora, esse que tava na parte de cima, ele já tem um pouquinho de nutrição, a planta já estava acostumada com ele, e ele é soltinho, tem perlita, vai ajudar no enraizamento. Então, eu vou colocar uma camada dele de uns 2 dedos. Daí, eu vou encaixar a planta e vou vir com substrato novo, ok? Aqui, já coloquei esse substrato que estava por cima do vaso, deu uns 2 dedos, mais ou menos. Agora, eu vou fazer o quê? Encaixar a planta aqui nesse substrato. Vou deixar de uma maneira com que ela fique meio fixa aí, para mim poder trabalhar com uma mão só, né? E aqui, o que eu quero colocar a mais? Olha só, onde vai cobrir de substrato até essa altura, tá? Eu medi ela aqui. Então, o que eu vou colocar mais é o Basacote. Esse adubo de liberação lenta. Vou colocar um punhadinho só aqui, espalhar no vaso. Não vou medir em quantidade, tá? Então, vou colocar um pouco de substrato comum, já com esterco, preparado, né? E vou vir agora com o Basacote, um punhadinho, espalhando aqui, ó. Olha, um punhadinho, espalhando um pouquinho aqui, ó. Não muito, né? Já tá ótimo assim, até porque não quero sobrecarregar demais as raízes. Vamos pôr o restante do substrato, dar uma ajeitadinha e fazer o quê? Continuar o nosso plantio, né? Olha só, ela já vai ficar firminha. Vamos virar aqui o nosso vaso e deste lado eu vou colocar mais substrato, tá? Espalhar um pouquinho e vou colocar mais um tantinho de substrato. Para terminar de cobrir o vaso, eu vou usar um pouco de substrato que tem perlita, casca de arroz, é um substrato mais soltinho, tem carvão aqui, e é com ele que eu vou cobrir o restante do vaso, tá? Aqui, então, fica o plantio dessa flor de maio que eu já tenho há mais de 12 anos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau!